1, o filme, é o melhor longa de ação do ano, e eu posso provar isso. Então você fala na cara. Direto na lata, sem pena. Mas antes de falar mais sobre Fórmula 1 filme, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para avisar ao YouTube que este vídeo pode ser importante para outras pessoas. Na década de 1990, Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, era o piloto mais promissor da Fórmula 1, até que um acidente na pista quase encerrou sua carreira. 30 anos depois, o proprietário de uma equipe em dificuldades, vivido por Javier Bardem, convence Sonny a voltar a tentar fazer em pista o que não havia conseguido antes. Tá fazendo o que aqui nos Estados Unidos? Preciso de um novo piloto. Fórmula 1, dirigido por Joseph Kosinski, mistura um arco de herói muito bem definido, com pura velocidade e carros indo e vindo o tempo todo. É um modelo muito eficaz, já desenvolvido por Kosinski em Top Gun Maverick, que apresenta inclusive o mesmo modelo de personagens principais. No entanto, aqui a intensidade da ação é bem maior pela maneira como Kosinski grava as cenas. A passagem dos carros, a vibração das arquibancadas e a tensão dos boxes se assemelham muito ao que acontece normalmente em uma transmissão da categoria. Aliás, você tem a impressão de estar num daqueles domingos corriqueiros vendo uma prova na TV e se perguntando por que diabos aqueles pilotos se arriscam tanto numa pista daquelas. É tudo muito real em Fórmula 1 filme. O senso de perigo é iminente, a ponto de eu arriscar a dizer que é a melhor representação da Fórmula 1 no cinema. E olha que Rush, no limite da emoção, é um senhor filme. Ganham alguma coisa? Ainda tem outros 20 pilotos na pista. Você acha que algum deles respeita a gente? O trabalho de som aqui é grandioso. O ronco do motor, o burburinho dos bastidores e os carros rasgando na curva são trabalhados com uma maestria incrível. É uma indicação certa nas premiações no início de 2026. E eu ficaria surpreso se isso não acontecesse. Assim como no caso dos efeitos visuais, que mesclam bem os práticos e de computação gráfica. Como opta predominantemente pela câmera em primeira pessoa, Kosinski chama o espectador para correr com o piloto, seja no cockpit de Sonny Hayes, seja no de Jay Pearce, vivido por Danson Idris. Esse recurso, da forma que é usado, constrói novo público ao mesmo tempo que satisfaz o fã já estabelecido da categoria. Ou seja, ele joga ali nos dois campos possíveis e constrói um longa que agrada a maioria dos espectadores. Para conseguir esse efeito, foram utilizadas cerca de 12 câmeras em cada carro. Os atores foram colocados nas pistas da modalidade, foram filmadas cenas durante GPs reais e até incluídos iPhones dentro dos veículos, para que a ideia de realidade fosse ainda mais fiel. Não deu outra, o espetáculo visual é garantido. Mas Fórmula 1 filme é bem mais do que só essa parte técnica. Seu roteiro encerra em si um drama que é bem palpável do ponto de vista da própria categoria. Os arranjos de bastidor e as disputas internas entre pilotos que podem se acirrar ou não. E o roteiro, também assinado por Kosinski, dá conta disso ao trazer o confronto entre o piloto experiente que vê o piloto jovem e arrogante como seu espelho da juventude. A trajetória de redenção de Hayes é estabelecida desde o primeiro ato, mas o seu final não é entregue de bandeja, levando você a achar que o desfecho vai, ou pode, aí vai depender muito de cada um, viu, ser diferente do que acontece de fato. E não serei eu a dar spoiler aqui, tá bom? Por sinal, Pitt e Idris vão muito bem em seus papéis, assim como Javier Bardem, que embora tenha um tempo de tela mais reduzido e um papel bem menos complexo, entrega uma atuação correta. Kosinski não se furta a dar contexto à sua narrativa, então não há pilotos fictícios na trama.
Sem contar, claro, os protagonistas. Estamos falando aqui do uso dos nomes reais do passado e do presente. Ayrton Senna, Lewis Hamilton, dentre outros, estão em cena aqui, mesmo que não de forma palpável, mas em cena por meio de seus carros. O que eu faço na vida, eu viveria essa vida, cara. Mais 1000 vezes. Essa forma consciente e contextualizada no comportamento do assunto que dá substância à longa. Com Kosinski, além de parecer real, é preciso mesmo ser real. Mesmo com todos esses méritos, eu tenho 2 senões importantes sobre Fórmula 1 filme. O primeiro é quanto à construção da tensão entre os personagens principais. O roteiro nos leva a entender que eles se tornarão amigos no final, mas o caminho para isso poderia ter um pouco mais ali de complexidade. Eu deixo claro que não haja problematização, mas seguidas vezes um diálogo abria espaço para questionamentos que eram simplesmente desperdiçados. O segundo senão diz respeito ao fato de que o filme poderia ter aí uns 20 minutos a menos, sem demérito algum. Chega um momento que você fica se perguntando por que o filme insiste em seguir. São 2 horas e meia de exibição que poderiam parar tranquilamente ali nas suas 2 horas e 10 mais ou menos. Tudo isso para construir uma história de superação clássica, mas cativante ao extremo. E cativante nos detalhes, porque ao mesmo tempo que o personagem de Brad Pitt tenta superar o passado, o personagem de Denzel Idris tenta superar a sua personalidade. Kate McKinnon, papel de Carrie Condon, quer superar o preconceito de ser uma mulher no automobilismo em um posto de autoridade em uma equipe. Para a Fórmula 1, o filme, que se constrói para ser bem mais que um filme de corrida, um 8 de 10. A Fórmula 1 vem se tornando, ao longo dos últimos anos, uma das modalidades favoritas dos estadunidenses. A NASCAR e a Fórmula Indy eram disparadas as mais curtidas até certo tempo, mas o trabalho de construção e de inserção da Fórmula 1 nos Estados Unidos vem equilibrando o cenário. O GP dos Estados Unidos tem se tornado frequente e filmes e séries têm se preocupado em contar mais sobre a modalidade. Esse cenário traz um espaço suficiente para que este longa com Brad Pitt faça o sucesso esperado e seja tão caprichado como é. Vai todo mundo pra rua se vocês não fizerem um milagre. Sem pressão. Na Europa e aqui no Brasil, por exemplo, já há uma tradição com o esporte, o suficiente para fazer esse longa ser bem visto. Ou, pelo menos, assim deveria ser. Se você ainda não viu, corre lá para ver esse filme e me conta depois o que você achou. Se pilotar aquele carro for a última coisa que eu faça na vida, eu viveria essa vida, cara.